Vamos à nossa página então, meus irmãos. Denis intitulou O Egoísmo, no livro, como dissemos, Depois da Morte. Ele nos diz assim: não nos sentemos jamais a uma mesa bem servida sem pensar naqueles que sofrem de fome. Esse pensamento tornar-nos-á mais sóbrios, comedidos nos nossos apetites e gostos. Pensemos nos milhões de homens curvados sobre os ardores do estio ou sobre as duras intempéries e que, em troca de um magro salário, retiram do solo os produtos que alimentam nossos festins e enfeitam nossas residências. Lembremos-nos de que, para iluminar nossa casa com uma luz resplandecente, para fazer jorrar nos nossos lares a chama benfeitora, homens nossos semelhantes, capazes como nós de amar, de sentir, trabalham sobre a terra, longe do céu azul e do alegre sol, e de picareta em punho, perfuram durante toda a sua vida as estradas da terra. Saibamos que, para ornar nossos salões de espelhos de cristais brilhantes, para produzir os inúmeros objetos dos quais se compõe nosso bem-estar, outros homens, aos milhares, semelhantes e réprobos, na fornalha passam sua existência no calor calcicante dos altos fornos das fundições, privados do ar, extremados, consumidos antes do tempo, não tendo como perspectiva senão uma velhice desnudada e sofredora. Saibamos que todo esse conforto, do qual desfrutamos com indiferença, é comprado com o suplício dos humildes e dos esmagamentos dos pequenos. Que esse pensamento penetre em nós, nos persiga, obsedie, como uma espada de fogo, ele expulsará o egoísmo do nosso coração e forçar-nos-á a consagrar os nossos bens, nossos lazeres, nossas faculdades ao aperfeiçoamento do destino dos fracos. Que beleza de página, meus irmãos. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos físicos e abrir o nosso templo interior. E, com certeza, com muita emoção, por essa belíssima página, que já estamos iniciando o nosso estudo de hoje, o que nos trouxe o nosso muito querido Leon Denis, patrono amado da nossa casa, que possamos abrir o nosso coração para agradecer a essa misericórdia divina que permitiu a nós que chegássemos até aqui para esse estudo que com certeza irá nos esclarecer um pouco mais sobre o nosso comportamento. Estamos rogando a Ti, Senhor Jesus, que nos abençoe, que abençoe as nossas irmãs que irão fazer o uso da palavra, para que possamos estar todos nós usufruindo desse bem maior, dessa vibração de amor que nos é oferecido através dos estudos que chega até os nossos ouvidos espirituais e aos nossos corações. Permita, Senhor Jesus, que seja em Teu nome, em nome de Deus, em nome dessa pleia de amigos espirituais que nos assistem, nesse instante, que possamos dar por iniciado os estudos da noite de hoje. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus.
Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Vamos então pedir à nossa irmã que dê por iniciado o estudo, a nossa irmã Hortência. Que Deus te abençoe, Hortência. Obrigada, querida. Boa noite a todos, né? Bom, meus irmãos, a gente sempre primeiro agradece a Deus a oportunidade da tarefa, agradece a espiritualidade da casa, né? Agradece até aos nossos amigos espirituais por nos concederem uma maneira da gente tentar ser útil, né? De alguma forma. E na noite de hoje nós vamos aí continuar estudando o pensamento do nosso querido Leon Denis, o nosso patrono, no livro Depois da Morte. E esse livro ele tem 5 partes, né? A parte em que está esse capítulo, que é o capítulo 46, que fala do egoísmo, é a 5ª parte, né? E a 5ª e última parte é onde Leon Denis vem analisar os aspectos morais do espírito imortal, né? E ele, quando vem fazendo essa análise, ele tanto vem trazendo aqueles aspectos que devem ser desenvolvidos, né? Devem ser trabalhados por nós, como a bondade, né? A paciência, a esperança, a fé, né? Como também vem trazendo aqueles aspectos que devem ser assim trabalhados em nós para que a gente consiga abandoná-los. O egoísmo é um deles. Na lição anterior nós estudamos o orgulho, né? E nessa nós vamos aqui estudar o egoísmo, onde Leon Denis vem pontuando para a gente, logo no início do capítulo 46, que o egoísmo é irmão do orgulho e que procede das mesmas causas, né? E no capítulo anterior, Leon Denis colocou para nós, né, o capítulo que fala sobre o orgulho, que é o maior flagelo da humanidade e que dele vão proceder todas as discórdias da vida social e, através do orgulho, serão semeados todos os outros vícios. E aí, a gente fica pensando, né, já que o egoísmo tem essa relação tão estreita com o orgulho, né? E ver Leon Denis colocar para nós, logo no início do capítulo também, que é uma das terríveis doenças da alma. Se a gente parar para analisar o que vem a ser o egoísmo, a gente vai entender, dentro da própria visão humana, né, que é um comportamento exclusivista, né? É um comportamento totalmente individualista. E como dizem alguns entendidos da área comportamental, né, acaba sendo até uma criatura que tem uma baixa consciência emocional, porque ela não sabe muito bem se colocar no lugar do outro. E aí, quando a gente vê esse aspecto, né, de comportamento exclusivista e vendo essa estreita relação com o orgulho, a gente começa a analisar que o egoísmo ele acaba tendo várias vertentes, acaba tendo assim várias facetas, né? Várias faces. E para a gente parar para analisar isso aí um pouquinho, gostaria de contar uma pequena historinha de autor desconhecido, né? É uma história dentro de contos e lendas. A gente acha isso muito aí no Senhor Google, né? Na biblioteca do Senhor Google. E a historinha começa assim. Existia um primeiro-ministro de uma determinada dinastia, né, que era considerado um herói nacional. E esse herói nacional, as criaturas assim viam, né, como uma pessoa muito boa, né, que tinha assim, apesar de ter poder e riqueza, era considerado uma pessoa humilde, né, e que era muito assim crente, que se preocupava em seguir as leis de Deus. E ele tinha amizade com um mestre, né? Um mestre zen, que ele frequentava a sua casa, então conversavam muito, e frequentemente eles se visitavam. E numa dessas visitas, né, que esse primeiro-ministro foi fazer a esse seu mestre, ele vira-se assim, meu amigo, eu queria te perguntar, eu queria que você me explicasse o que é o egoísmo de acordo com a lei de Deus. Para quê, né, que ele foi fazer essa pergunta, se você não perguntava, não. E aí o mestre parou, né, olhou,
Aí virou para ele e falou assim, eu, hein? Você não tem outra coisa para perguntar, não? Logo você, que sabe de tudo, que pergunta estúpida, que pergunta mais boba. Ainda falou com um tom de ironia, porque não é assim que a gente acha. Quando acha que o outro está perguntando besteira. Ah, gente, para quê? O herói nacional lá, o primeiro-ministro, olhou para a cara dele assim, né, quando sentiu aquela ironia. Aí disse assim, olha só, você está esquecendo de com quem você está falando? Você esqueceu, né? Olha, eu sou teu amigo, mas olha só com quem você está falando. E aí o mestre deu um sorriso e disse para ele assim, isto, excelência, é egoísmo. Ou seja, as várias facetas, né? As várias posturas que nós ainda, por desconhecimento, né, de como fazer melhor, ainda temos. E muitas das vezes, a gente às vezes até pensa que está fazendo a coisa direito, mas a gente ainda se atrapalha. Porque ainda somos espíritos onde a matéria prevalece sobre o espírito. A doutrina espírita, ela nos revela isso, né? E é por isso que é considerado, como o Leon Denis coloca aqui para a gente, uma doença da alma, né? Porque quando nós temos esses comportamentos, que são comportamentos, né, individuais, onde se prevalece o nosso interesse pessoal, significa o quê? Quando é exacerbado, é diferente da gente trabalhar e elaborar e buscar sempre ter a nossa estima. E é diferente até do instinto de conservação. Por quê? Porque o instinto de conservação, ele está dentro de uma questão natural, né? Quando esses limites são ultrapassados, que são exacerbados, que ficam intensos demais, né, ao extremo, é onde a gente vê esses comportamentos desregrados, né? E dentro de um comportamento desregrado, ali valorizando extremamente o eu, a individualidade, a nossa personalidade, é onde vê a característica aí do egoísmo nas suas mais variadas facetas, que a gente nem se dá conta de que está tendo um comportamento egoísta, muitas das vezes, né? Quem é muito bom para sinalizar isso para a gente é a família, né? A nossa família ali no dia a dia, né? Na convivência, é que é muito bom para sinalizar isso para a gente, porque a família, a gente não está ali com verniz social, porque a convivência é mais ampla, né? E muitas das vezes, aquele companheiro, aquele filho, aquela companheira, né? Ou aquele parente mais próximo, ele pontua para nós algumas questões que nós temos que a gente nem se dá conta que tem. Mas graças a Deus alguém está falando que é para a gente tentar melhorar e tentar modificar. A gente gosta muito de pontuar quando nós estamos falando assim dessas doenças da alma que todos nós temos, né? Que é importante a gente perceber que tem aquela dificuldade. Espíritos como Irmã Sidufo, né, Hamed, Joana de Anjos, eles vêm o tempo todo colocando para a gente a necessidade da gente perceber que tem aquela dificuldade. Senão a gente vai trabalhar aquilo como? Se a gente achar que não é egoísta, que está tudo muito maravilhoso, muito bem, obrigado, a gente vai achar que não precisa mudar. E aí a gente não vai melhorar nunca em determinados aspectos. Por isso que é muito bom a gente vir falar sobre isso, né? E a gente pensar junto sobre isso. Mas não significa que fiquemos muito confortáveis, porque a gente começa a perceber aspectos que até então a gente não achava que poderia ser um comportamento egocêntrico nosso, né? Um comportamento exclusivista da nossa parte. E continuando, quando a gente fala nessa questão de doença da alma, a gente resgata a questão 913 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos qual é o vício que a gente deveria considerar mais radical, né? E os espíritos dizem a Kardec, o egoísmo, né? Eles dizem o egoísmo porque daí vai derivar todo o mal.
Por quê? Porque é incompatível com a justiça, com a caridade. E acaba neutralizando as outras qualidades. Porque não se permite que a criatura, que nós coloquemos a nosso favor, né? E coloquemos em exercício as coisas boas que nós poderíamos fazer. Porque aquele sentimento exclusivista da nossa parte não permite que aquela postura, que aquela atitude, né, de generosidade, aquela atitude de maior complacência, né, de maior entendimento, de maior compreensão, ela vem à tona com maior frequência, né? Em momentos, às vezes, que a gente deveria se esforçar para que esse comportamento da compreensão, da tolerância, ele viesse à tona. E quando a gente fala aí das muitas facetas, a gente parando para analisar os nossos comportamentos exclusivistas, né? A gente começa a parar para pensar. O egoísta, quando nós estamos tendo um comportamento egoísta, nós não gostamos de arriscar. A gente não quer arriscar, porque a gente não quer sair da zona de conforto. Isso é uma postura egoísta da nossa parte. E aí a gente para prestar atenção, é verdade, né? Em alguns momentos, nós realmente não gostamos de sair da zona de conforto. E dependendo da situação, se torna um comportamento exclusivista. Né? Porque a gente não quer nem abrir mão para tentar fazer diferente para que o outro se beneficie. Porque a gente não consegue ver dessa forma. A gente não consegue ver. Uma outra atitude nossa é a questão até nosso entendimento, a nossa postura em relação às críticas. Geralmente, quando nós estamos num momento, né, em que o nosso comportamento exclusivista está falando mais alto, a gente não tem muito assim, aceitação em relação às críticas. E por quê? Porque nós achamos que aquela maneira que nós estamos nos conduzindo em determinada questão é que é o correto, é que é o certo. E o ponto de vista, ou o entendimento, ou a sugestão que o outro está trazendo para a gente, ele não está sabendo direito o que eu quis fazer, ele não entendeu direito a minha maneira de pensar. E querendo ou não, se a gente parar para analisar o pé da letra de uma maneira assim, mais fria, nós estamos tendo ali naquele momento um comportamento exclusivista. Uma outra questão que às vezes acontece conosco é a impaciência que a gente tem, nós temos com quem pensa diferente da gente, com quem é diferente da gente, com quem busca coisas diferentes da gente. Mera coincidência, alguém já viu esse filme por aí, né? Não sei vocês, mas a gente aqui, quando para refletir em torno de um tema como esse, a gente começa a perceber quantas vezes nós temos esse comportamento individualista. Porque a gente é impaciente com quem pensa diferente da gente. A gente acha que porque o outro está pensando diferente daquilo que eu estou pensando, ele não vai conseguir alcançar a mesma coisa. Aquela questão ali, aquele projeto, não terá o mesmo êxito. Porque a gente não tem nem a boa vontade de parar para escutar o outro para ver se aquela sugestão é válida, para ver se vai dar certo. Geralmente, essas posturas de impaciente com aquilo que é diferente de si, né? De impaciência com aquilo que é diferente de si, são comportamentos exclusivistas. Não tem outra palavra para descrever isso. Egoísmo. Tá? Uma outra questão também, que a gente às vezes não para ficar atento, quando nós estamos numa postura de cobrar exageradamente o outro. Sermos extremamente exigentes com o nosso semelhante. Não é educar, é diferente. Tolerância não é sinônimo de conivência, não é isso que a gente está falando.
Mas a gente está falando a questão, né, da gente cobrar em excesso, com extrema exigência, sem conseguir tentar compreender como o outro enxerga alguma coisa. E no momento que nós estamos tendo essa postura de extremo rigor, nós estamos tendo um comportamento exclusivista, individualista. Porque a gente associa muito a questão do egoísmo só à capacidade de dividir ou não alguma coisa. Mas como nós estamos vendo aqui durante o nosso estudo, nós estamos sendo convidados por Leon Denis mesmo a perceber que o egoísmo ele tem várias nuances, várias fases. Né? E aí a gente se choca quando a gente para perceber como isso acontece conosco em alguns momentos da nossa caminhada. Pode não acontecer o tempo todo, porque a gente está no esforço. Né? A gente está querendo fazer melhor, mas ainda acontece. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Porque se a gente fechar os olhos, a gente vai continuar fazendo. Mas se a gente prestar atenção de que a gente realmente, em alguns momentos, age com este comportamento, age dessa forma, de repente, algumas vezes a gente consegue consertar, outras não consegue, mas aí da outra vez já consegue, e assim a gente vai. A gente vai se trabalhando e vai se melhorando. E essa postura, né, do cobrar muito e de muita exigência, a gente até resgata aqui o item que vai ser trabalhado na noite de hoje, na sustentação dos nossos passos, que está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Né? É uma mensagem do Espírito Pascal, e ele coloca assim para a gente, que o rigorismo mata os bons sentimentos, e que o Cristo, ele não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, ele não repelia. Né? Então, rigor não está associado à disciplina, não está associado à tolerância, não está associado a zelo, zelo adequado. Rigor está associado à impaciência. Está associado a não ter boa vontade com quem pensa diferente de mim, porque o meu comportamento naquele momento está sendo exclusivista. E por isso o rigor mata os bons sentimentos. Por isso ele mata. Porque o outro chega perto da gente, traz uma sugestão, ou demonstra transparecer alguma coisa, a gente já vai ter aquela postura em nome da boa moral, não é assim que a gente fala? Em nome dos bons costumes, ou em nome do que está certo, no meu ponto de vista. E aí a gente acaba sendo extremamente exigente e cobrando da outra criatura, muitas das vezes, aquilo que ela ainda não tem conhecimento para poder oferecer para nós, em vez de auxiliar. Que aí a gente resgata aqui. A tolerância, ela está aliada, né, à boa vontade em educar, ela está aliada à boa vontade em não julgar, diferente do rigor, que vai estar ali, como a gente já colocou, associado a essa falta de discernimento mesmo, né, que nós vamos tendo no momento quando a gente tem esse tipo de comportamento. Por isso que a gente vê, né, na visão aí dos próprios psicólogos, colocarem para nós que é uma criatura com baixa consciência emocional. Por quê? Porque no fundo, ela tem uma lógica, é o que eles chamam de lógica invertida, né? O que é essa lógica invertida? Ela não consegue fazer para o outro aquilo que ela gostaria que o outro não fizesse para ela, né? Porque aqui, qual é a lógica? É a gente fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para a gente, né? Assim, só que a criatura não consegue. Ela acaba agindo de uma maneira com o outro, de uma maneira até que ela não gostaria que o outro agisse com ela. Tá? Porque o rigor, ele é isso. A gente gosta de criticar. Mas na hora que o outro vem criticar, será que a gente gostaria que fosse da mesma forma? Então, esses comportamentos acabam sendo comportamentos exclusivistas, que nada mais são de que posturas, né,
egoístas da nossa parte. E aí a gente seguindo aqui com Leon Denis inclusive coloca para nós, né, que o egoísmo, ele é um individualismo feroz, que nós ainda trazemos lá da nossa parte, né, o que caracteriza os animais, quer dizer, da nossa parte como ainda muito inferiores que somos. E isso, ele está querendo dizer o que para a gente? É o nosso interesse pessoal, que em muitos momentos nós não conseguimos dominar. É importante também a gente colocar que em muitos momentos a gente não consegue dominar, porque em alguns a gente até se esforça e consegue. Mas ainda existem questões e existem situações que nós não conseguimos dominar. Este interesse pessoal, ele fala mais alto dentro dos nossos corações. E aí nós estamos tendo um comportamento exclusivista, né? Não tem jeito. E ele aqui, mais adiante, ele vem colocando para a gente, né, que nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, porque depois de Deus, é a sociedade que deve todos os benefícios da existência, todas as vantagens da civilização. E ele aí vem colocando aí nesse capítulo para a gente que o homem é um ser social. Então, ele tem assim uma estreita relação com a solidariedade. Nós estamos ligados, ele usa aqui o termo de laço social, né? Ele usa esse termo aqui nesse capítulo. Quando ele vem falar para a gente, que ele até coloca aqui para a gente assim, devemos à sociedade como ela nos deve. Então, é um ajudando o outro, é um colaborando para o outro, é um colocando as coisas de uma forma que nós possamos, de alguma maneira, usufruir e nos beneficiar. E também nós fazendo algo que possa beneficiar o outro. Quando a gente pegou a página de hoje, Leon Denis aqui no seu tempo, ele veio lá se referindo, né, àqueles homens, né, que para iluminar a nossa casa com a luz resplandecente, fazer jorrar nos nossos lares a chamada benfeitora, né, a luz, nossos semelhantes, como nós, né, de sentir, trabalham sob a terra, longe do céu azul e do alegre sol, e de picareta em punho, perfuram durante toda a sua vida as entranhas da terra. Então ele está colocando aqui, porque ele está falando de acordo com a sua época. Naquela época não tinha essa tecnologia que tem hoje em dia. E mesmo havendo toda essa tecnologia que tem hoje, precisa ter alguém ali para manipular aquela aparelhagem e manipular de uma maneira correta e adequada para que a gente possa usufruir desse benefício. Então é que ele está colocando aqui para a gente se lembrar que depende daquele outro ali. Nós gostamos muito de nos lembrar dos companheiros, né, que nos auxiliam na coleta de lixo, né? Quando esse pessoal resolve fazer greve, é um Deus nos acuda na cidade. É um Deus nos acuda. E muitas das vezes, quando eles estão no exercício da sua atividade, né? Isso acontece muito no trânsito, que ficam ali parados. Tudo bem que é muito desagradável a gente ficar parado atrás do caminhão, né? Da coleta de lixo. Nossa, não é muito legal, não, porque o perfume não é muito bom. Mas caminhão, às vezes, a rua é estreita e a gente não tem como passar. E as buzinas ficam assim, fervorosas, né? As buzinas, muitos assim elogiam, né, pelas janelas do carro. E nós mesmos ficamos muitas das vezes com um comportamento de extrema impaciência. Nesse momento, nós estamos tendo ali um comportamento exclusivista. E a gente não está valorizando a contribuição que o outro está fazendo
naquilo que ele está podendo nos beneficiar, né? Que é o que Leon Denis cita aqui, que para que a gente usufrua de determinados confortos, a gente depende do outro para realizar aquilo ali para a gente. Então, que a gente tem que buscar acionar dentro de nós a lei de sociedade. A lei de sociedade, que é da lei de Deus, né? Que é da lei de Deus. E aí, quando ele vem falando aqui nessa nossa compreensão do laço social, da lei de solidariedade, né? Ele coloca aqui para a gente: o critério infalível que a gente tem para julgar a nossa conduta é se aquilo que eu estou produzindo é bom ou é mal para aqueles que me cercam. Ele diz que é um critério infalível, né? E que se o meu ato está sendo nocivo ou proveitoso para aquela sociedade que eu estou fazendo parte. Ele nos convida a essa reflexão, a essa postura, né, que nós tenhamos, porque a realidade ele está nos convidando a agir como Jesus nos sugere, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando a gente fica preocupado se aquilo que eu estou fazendo vai produzir um efeito bom ou ruim no lugar que eu estou, né? Se aquilo que eu estou fazendo tem alguém ali que possa aproveitar ou não vai ter aproveitamento, eu estou me preocupando com aquilo em que está no meu derredor. Eu estou trabalhando, né, dentro de mim a minha dificuldade em entender o outro. E entender até as suas dores. Porque às vezes, nesse nosso afã de viver, ainda mais no na nossa vida, né, de encarnado hoje em dia, a gente vive assim, não é, acho que não é nem mais em 220, acho que é em 300 mil, né? Porque a gente vai de uma rapidez, a gente vive assim numa ansiedade tão grande, até pela necessidade de cumprir os nossos compromissos, e aí a gente abre um parêntese, nessa necessidade de cumprir os nossos compromissos, nós precisamos até nos educar para ver até que ponto a gente não está querendo abraçar o mundo com as mãos, né? Fazer 200 coisas ao mesmo tempo, e isso é um comportamento exclusivista, se a gente parar para raciocinar. E nessa situação em que a gente sai correndo para lá e para cá, a gente muitas das vezes não para raciocinar se aquela nossa conduta está produzindo um efeito positivo ou negativo aos que estão ao nosso redor, né? Não porque a gente seja mal, não é isso, é porque a gente não parou para prestar atenção naquilo. E para isso a gente está aqui como num dia como hoje, para a gente pensar a respeito disso. Né? Para a gente pensar a respeito disso. Pensar que a gente pode tentar fazer diferente. Porque os recursos, eles nos são oferecidos. E mais adiante, Leon Denis, nesse capítulo, até coloca que, por conta desses comportamentos exclusivistas que a gente vai tendo, né, dessa dificuldade em reconhecer os nossos erros, dessa dificuldade da gente se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro, né, entender até a dor do outro e as necessidades que aquele nosso irmão possa estar passando. Dos comportamentos mais complicados é o da avareza. Ele coloca que é uma das formas mais repugnantes do egoísmo. Geralmente, nós associamos a avareza à questão da posse dos bens materiais, né? A questão da posse, né, do dinheiro, isso tudo. E aí é o que ele coloca aqui para nós, que a inveja e a cobiça vai atormentar aquela criatura que tem esse comportamento de avareza. Não só enquanto encarnado, mas é como ele diz lá, para o além-túmulo também, porque ele vai ver seus tesouros repartidos ou dispersados. Nós temos um exemplo no livro da codificação, Céu e Inferno, lá na segunda parte do Céu e Inferno, o que Kardec fez? Ele reuniu vários ditados, né, várias mensagens, algumas
são espontâneas, outros espíritos foram evocados. E ele organizou em agrupamentos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos criminosos, espíritos de suicidas, e tem lá um agrupamento dos espíritos sofredores. Um dos espíritos, né, que é evocado e vem ter uma conversa com esse grupo lá que estava evocando, foi o espírito François Riquier. Conta a história desse espírito. Ele era uma criatura que, enquanto encarnada, né, era extremamente apegada ao dinheiro. E ele, além de ser apegado ao dinheiro, era solteirão. E quando desencarna, os parentes deles próximos, né, porque ele não tinha herdeiros direto, o que os parentes fazem? Eles dividem lá os seus bens. Vendem, dividem, usufruem daquilo que ele deixou. E ele, lá no mundo espiritual, sofreu demais. A filha de uma das suas inquilinas, né, ela o percebe ainda agarrado ao seu dinheiro. E aí ela comenta com a mãe. E nisso, né, essa senhora tem uma conversa e pede a essas pessoas que evocavam, né, esses espíritos para saber por que ele estava ali, ainda em casa, agarrado lá no dinheiro. E, inclusive, o espírito diz, olha, eu estou querendo conversar com a sua mãe, né? E aí ela diz, olha, vocês chamam ele aí para saber o que está acontecendo. E aí ele diz, olha só, quando ele é evocado, ele fala, aquele pessoal, né, se apossou do meu dinheiro, do que era meu, repartiram tudo. Eles não diziam que eu era avarento, pois eles querem o dinheiro de um avarento. Olha, quem não quer, né? Bobo era ele que ficou ali achando que ia ficar tudo para ele depois que fosse voltasse para o prato espiritual. Né? E aí o que Leon Denis coloca lá. Ele vê os tesouros repartidos e o futuro é mais miserável ainda, como Leon Denis coloca. Essa vida no mundo espiritual, ela se torna uma tortura. Perguntam assim para ele, né, com o objetivo de trazer esse espírito à realidade. Vós sofreis? Aí o espírito diz assim, no coração, foge desse vício baixo e desprezível. Ou seja, vamos trabalhar em nós esses comportamentos exclusivistas que nós temos. Ainda. E a gente vai levar um monte de reencarnação trabalhando nisso. Porque a gente não é espírito superior ainda. Né? Mas nós nascemos, né, fomos criados por Deus com várias habilidades e potencialidades que nós podemos desenvolver. Uma delas é aprender a ter o discernimento e burilar e trabalhar, nos esforçar para fazer melhor aquilo que a gente está vendo que não está de acordo com a lei de Deus. Porque no fundo, a gente vê que o negócio não está bom e sabe que não é daquele jeito que tem que ser feito. Mas em alguns momentos, a gente está distraído e não consegue perceber, né? Quando a gente fala a questão da avareza, que a gente associa muito às questões da posse, né, dos bens materiais, nós não somos ávaros não só quando não queremos dividir, né, algo que é nosso, né, dinheiro, né, conquistas. Mas muitas das vezes a gente não quer dividir o nosso conhecimento, né? Eu não estudei, então deixa o outro estudar também. Vai descobrir lá como é que é aquilo lá. Vai lá, queima a pestana. Não é assim que a gente fala? Né? Muitas das vezes nós não queremos dividir o nosso sentimento de entusiasmo, de estímulo. Nós percebemos o outro um pouco desanimado, um pouco sem estímulo, e a gente não se preocupa, porque nós temos a dificuldade de entender a dor do outro, quando estamos tendo esses comportamentos exclusivistas, né, de estimular o outro com esperança, né, com coragem, com ânimo. Porque quando a gente tem a capacidade de fazer isso, a gente está tendo um comportamento de avarento, porque a gente não quer dividir com o outro, né? Quando a gente fala assim dessa questão da divisão, né, a gente não pode deixar de lembrar, como o Leon Denis coloca aqui para a gente, né, para a gente
ter paz no coração é fugir, tentar se afastar ao máximo desses comportamentos exclusivistas, a gente não pode deixar de lembrar, como a gente está colocando, que o egoísmo traz em si o seu próprio castigo. Porque, na realidade, é que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando, né? E se a gente vai tendo esse comportamento exclusivista, essa baixa consciência emocional, né? Esse baixo discernimento em relação aos nossos irmãos, é aquilo que a gente vai angariar para a gente. Porque não tem como a gente plantar abacaxi e colher manga, né? A gente costuma brincar assim. E quando a gente fala nessa questão da divisão, existe um conto infantil que se chama, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome direito, A Menina que Não Gostava de Dividir. A autora é Minéia Pacheco. Esses livrinhos, né, essas historinhas que a gente conta para criança. O que acontecia? Tinha uma menina que ela tinha vários brinquedos, tinha muita coisa legal, né? Assim, sabe aquele colega que tem aquela boneca, né? Aquele joguinho que ainda não deu para o pai da gente comprar? Pois é, ela era essa. E ela, toda vez que ia brincar, ela gostava de brincar com os brinquedinhos dos outros coleguinhas. Os mais simples possíveis, mas ela gostava de brincar. Mas quando chegava na hora de brincar com dela, ela não emprestava de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, os coleguinhas foram se afastando. Até que um dia ela chegou para a mãe e disse assim, ai, mamãe, eu estou muito triste. Aí a mãe disse, mas por quê, minha filha? Ai, ninguém quer brincar comigo. Ninguém quer mais brincar comigo. E aí a mãe disse assim, puxa vida, eu vou lá procurar saber, lá no parquinho, né, no lugar lá que eles brincar, por que ninguém está querendo mais brincar, né, com a minha filha. E aí ela foi, levou os brinquedos da menina, começou a observar a menina chegando para brincar e os coleguinhas se afastando. Aí ela chegou perto dele e falou assim, você não quer brincar com a minha filha, não? Ah, tia, não. Ela não empresta nada. Ela nunca empresta nada. E quando pega o nosso, ela não quer devolver. Ela não quer devolver, ela não quer dividir, né? E é isso que Leon Denis colocou para a gente aqui, justamente isso, né? Que quando a gente tem essa postura, de não buscar aprender a compartilhar com outras, as criaturas fogem da gente. E aí esse aprender a compartilhar, a gente traz, né, para essas várias facetas que o egoísmo tem. Essa nossa conduta de impaciência, né, de intolerância, né, de dificuldade de reconhecer os nossos erros, né, de exigência extrema, de rigor extremo, né. E isso, dessa postura nossa de não querer aceitar a maneira do outro, né, a sugestão do outro, isso afugenta as pessoas do nosso lado. Isso afasta as pessoas da gente. E no fundo, nós vamos ficando o quê? Entristecidos, nos sentindo solitários. Porque é o que o egoísmo vai gerar. Porque a gente acaba acreditando que a gente sozinho se basta, né? A realidade é essa. Se a gente parar para raciocinar mais ao pé da letra. E analisando esses comportamentos exclusivistas que a gente acaba tendo em alguns momentos, né, na nossa caminhada, no fundo, quando a gente está agindo com essas posturas, nós estamos sofridos. A realidade é essa. Nós somos inseguros, né? Estamos ansiosos, porque quando a criatura age, quando a gente está tendo esse comportamento, me permitam a expressão, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim que a avó da gente fala, né? Quando a gente está tendo esse comportamento, no fundo, nós estamos agindo assim por insegurança, por medo de sofrer. Esse medo de sofrer faz com que a gente esteja ali tendo que ter o controle da situação, o controle de tudo, né? E se eu for ali, a minha palavra é que for a determinante, eu estou na minha zona de conforto, eu não preciso me arriscar. E então, eu não preciso me expor. Na realidade, essas posturas nossas muito individualistas, né, ao extremo, são características de momentos para nós em que nós estamos com extremo sofrimento.
Porque a gente não consegue sair da nossa maneira, do nosso ponto de vista, né, para permitir que o outro ofereça para a gente algo diferente. A gente não dá nem oportunidade para o outro. Interessante como é que as coisas funcionam, né? A gente às vezes tem que falar da gente. A gente hoje estava falando de dentista. Olha só, que coisa engraçada, né? Aí eu disse assim para o esposo, nós dissemos lá em casa assim, não, eu só vou se for no dentista tal, lá não sei aonde. A gente mora lá no Meia. A referência é lá em Santa Cruz. Ele, o quê? Mas você só vai em Santa Cruz? Aqui no Meia tem. Não, mas não tem indicação. Olha o comportamento exclusivista, né? Aí disse assim, mas meu Deus, você não tem nem oportunidade do dentista daqui mostrar para você se ele é bom ou se ele é ruim. Você já está julgando, né? Então, são posturas nossas que, se a gente parar para pensar, a gente age por insegurança, por ansiedade, né? E assim como a gente vai tendo esses comportamentos em questões mais simples como essa, escolher alguma coisa ou outra, onde a gente chega a ponto de preferir até num outro município, porque a indicação do que tentar arriscar algo por mais perto, é porque no fundo, a insegurança está falando mais alto dentro de nós. Então, por isso, Leon Denis coloca para a gente, né, que essas posturas exclusivistas é porque a nossa alma, no fundo, está doente, né? E ele vai mais adiante, né, colocando para a gente aqui que quando ele diz para a gente aqui que o egoísmo ele precisa ser vencido para a felicidade social. No momento aqui no capítulo, ele vem aqui colocando para a gente, né, que existe a necessidade de nós trabalharmos isso para quê? Para que a nossa sociedade seja melhor. E se a gente parar para analisar, é isso mesmo. O trânsito, muitas das vezes, a gente gosta muito de analisar as questões, né, no trânsito aqui na nossa cidade. Muitas das vezes a coisa fica complicada pela postura individualista que a gente tem. Não vou deixar o outro passar, não vai passar. Eu que tenho que entrar aqui na frente. Mas o outro não tinha. Aí a gente vê, né? Se todo a gente passa ali embaixo do Negrão de Lima, quando vem para cá, ali antes da João Vicente, e aí a gente viu, né? Tem uma parte que vem de cá, carro, e a outra a gente vem aqui. Todo mundo quer passar junto. Aí eu fiquei raciocinando, né? A gente fica pensando. Se pelo menos deixar um passar, aí o de trás deixa outro carro passar, com calma, né? Todo mundo passava e o trânsito não ficava tumultuado. Mas não. Todo mundo, inclusive eu não sei quem, né? Quer passar todo mundo junto. Num negócio pequeno. E aí o outro corta pela direita, o outro corta pela esquerda, o outro vem de lá. Isso é o quê? São comportamentos nossos exclusivistas. Aí a gente repete, né? Vocês me permitam esse ditado, né? Muito popular. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque a gente acha, na realidade, que é melhor do que o outro. Que a gente tem mais privilégios e tem mais direitos do que o outro. Por isso que o orgulho é irmão do egoísmo. Né? Que o egoísmo é irmão do orgulho. Porque a postura do orgulhoso, nossa, de orgulhosos, é geralmente essa. A gente acha que tem mais direito do que o outro. E cria situações desnecessárias que poderiam ser evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais uma conduta menos individualizada naquele momento. E se cada um de nós formos nos trabalhando, né, buscando valorizar o que o outro tem para oferecer, como Leon Denis coloca na página de abertura de hoje, também um dos trechos desse capítulo. Se nós formos tentando, aos poucos, nos esforçar para a gente trabalhar esses comportamentos que a gente ainda deixa falar mais alto dentro da gente, porque ainda somos espíritos imperfeitos, rebeldes à lei de Deus, onde, como nos coloca Kardec, né,
muito lindamente mesmo, a gente pode dizer assim, na escala espírita, no Livro dos Espíritos, ele coloca lá para nós. Somos espíritos ainda onde a matéria fala mais alto que o espírito. Então a gente quer sempre estar levando vantagem em tudo. A gente quer estar sempre tendo os nossos interesses atendidos em primeiro lugar. A realidade é essa, né? Existe uma historinha, dá para contar, que chega a ser interessante. Existiam duas criaturas, também autor desconhecido. Essas historinhas que a gente vê na internet. Essa é demais da conta, né? Tinha o invejoso e o avarento. Aí o governador do local onde morava o invejoso e o avarento disse assim, olha, manda chamar eles dois aqui. Aí virou para eles e falou assim, olha só, aquele que quiser e me pedir primeiro, eu vou dar tudo que aquela criatura me pedir e para o outro eu vou dar em dobro. Aí os dois pararam, ficaram paralisados. Olha só, porque ele ia dar tudo que aquela criatura pedisse e que ia dar em dobro para o outro o que ele tinha pedido. Aí os dois começaram a pensar e pediram cada um para ter um particular, né? Pediram cada um para ter um particular. O invejoso virou para o governador, vocês estão rindo, o negócio é sério, o negócio é esquisito aí para o lado da gente. O invejoso virou para o governador e falou assim, olha só, o senhor faz o seguinte, eu não quero nada não, o senhor pode me tirar um olho, que aí o senhor tira os dois dele. E o avarento, ele pediu um particular, chegou para o governador e disse assim, olha só, eu não quero nada não, o senhor pode arrancar a minha língua, e arranca a língua dele e os dentes também. Ou seja, na realidade, às vezes a gente é tão agarrado àquilo que a gente quer que a gente não lembra que o outro tem os mesmos direitos. A gente não lembra que os outros têm os mesmos direitos, né? E é isso que Leon Denis nos convida aqui. Porque quando a gente para raciocinar, para prestar atenção que o outro tem o seu valor perante a sociedade e que o outro também é filho de Deus como nós somos, nós começamos a nos preocupar mais com determinadas questões, né? A fome já vai nos incomodar, a fome do outro. Ele coloca aqui para a gente, né? A gente, sempre que tiver diante da nossa mesa abastada, né? Seja ela a simples que possa ser, a gente lembrar que tem gente que não tem nem aquilo ali que a gente está tendo. Quando a gente estiver debaixo do nosso teto, por mais simples que ele seja, que a gente agradeça a Deus, porque o outro, às vezes, não tem nem um terço daquilo ali que a gente está tendo. Ah, mas a conta de luz eu não consegui pagar, porque tem luz, porque tem gente que nem luz tem, né? Ah, mas a louça é muito chato, porque a gente tem que lavar. Também acho, muito chato. Mas a gente tem louça para lavar, tem água para lavar, né? Então, Leon Denis nos convida a isso, porque se a gente parar para pensar, quando a gente entra, né, numa postura de reclamação, né, intensa, numa postura de insatisfação muito intensa, a gente acaba deixando transparecer um comportamento individualista, de que as coisas só estão boas se for do jeito que eu quero. Porque a gente quando reclama, a gente reclama por quê? Porque a gente está insatisfeito com alguma coisa, né? Quando a gente fica lá bicudo, invocado, chateado, fica por quê? Porque alguma coisa está incomodando. E quando a gente fica assim o tempo todo, é porque a gente não sabe reconhecer que tem outras coisas boas diante de nós. E aí, a gente só quer que as coisas funcionem do nosso jeito. Por isso a gente reclama. Por isso a gente fica lá rabugento, chiando o tempo todo, né? Isso não significa, meus irmãos, que nós tenhamos que deixar de buscar as coisas de maneira correta. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui relacionando ao exagero, né? Claro que tudo na vida é necessário uma rotina, uma organização, mas quando
como quando se coloca lá no Livro dos Espíritos, né? Aquilo que exacerba, aquilo que vai além, já deixa de ser uma coisa que sai da normalidade e se torna até uma paixão, que a paixão em si ela não é nociva, né? Mas quando ela é exacerbada, ela aí se torna nociva, porque ela aí atrapalha. E é nisso que a gente está sendo combinado a estar atento se determinados comportamentos que nós estamos tendo não são comportamentos que nos levam apenas a pensar em nós mesmos o tempo todo, sem estar preocupado com a dor do outro. E aí a gente, para encerrar, a gente resgata aqui a importância da doutrina espírita, né? Que faz a gente se ver como espírito imortal, nos revela que somos espíritos imortais, né? Nos revela a pluralidade das existências. É como Leon Denis coloca na página aqui para a gente, no final do capítulo, né? Que a necessidade de renascer, porque ele aí vai falar até da questão da riqueza, como é difícil administrar a riqueza, que geralmente, né, aquela criatura que tem assim a prosperidade, ela com muita frequência, tendo muita abastança, ela acaba até se tornando insensível à dificuldade do outro, porque ela não conhece os infortúnios da perda, da dor, né, em relação à questão de materiais. E aí é o que ele coloca para a gente. Aí o renascer, né, vai ser algo, vai ser uma oportunidade que vai nos auxiliar a trabalhar esse egoísmo em nós. Porque as várias existências nós poderemos ter oportunidade de estar nas várias classes sociais, nas diferentes situações dentro da vida material, para trabalhar esses comportamentos individualistas, egocêntricos, exclusivistas, ao extremo que nós ainda precisamos trabalhar. É complicadinho a gente escutar essas coisas, né? A gente falar disso, né? Mas a gente tem que sair com o seguinte sentimento daqui hoje. Foi bom a gente parar para prestar atenção sobre isso. Por quê? Porque agora nós estamos sendo alertados, daqui a pouco a gente vai esquecer, e aí a gente vai voltar novamente, vai ser alertado novamente, né? E todas as vezes que vierem até nós, nos alertando a respeito desses comportamentos frágeis que ainda carregamos como espíritos imperfeitos que ainda somos, a gente vai tentando ajeitar um pouquinho daqui, ajeitar um pouquinho dali, e gradativamente vamos conquistando a nossa elevação espiritual. Porque é como a gente sempre gosta de colocar. Deus criou a gente para ser feliz. A gente é filho de Deus. Então a gente às vezes está meio complicadinho, não está? Mas aí a gente vai, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tenta fazer diferente. Uma hora a gente consegue. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com muita paz. E que a gente não saia daqui baixo astral hoje não. Que a gente saia daqui pensando assim, de vez em quando eu ainda faço assim, mas eu estou aqui, eu estou buscando ser melhor e eu com certeza conseguirei ser melhor. Muita paz a todos. Muito bom, né? A gente sempre costuma dizer, como foi bom escolher ter vindo aqui hoje. Obrigado, Hortência. Fica conosco, tá? Aqui no estudo das quintas-feiras, porque foi muito bom nós escutarmos hoje, nós termos esse conhecimento que se somos egoístas, temos oportunidade, como ela finalizou, muito bom sabermos que podemos modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Que Jesus te abençoe, querida. Vamos passar então para o nosso segundo momento, em que nós fazemos, antes dos passos, a leitura do Evangelho, e a nossa Tereza Costa, ela faz aí o apoio para os passes. Estamos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 11 e 12. No item 11, a mensagem é de Emmanuel. No item 12, a mensagem é de Pascal. Nós vamos ler um trecho de cada um e vamos deixar que a nossa irmã, então, comente, né, desse apoio para nós nesse momento
tão importante que é o momento dos passos. Emmanuel diz assim para nós, intitulado O Egoísmo. Ele diz, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que estamos reservados a tarefa de fazê-la subir da hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objeto para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, este filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? E diz aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. E nosso Pascal, ele fala assim, no item 12, se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada, mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar os vossos corações da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Aí está, meus irmãos, a nossa página de hoje, que será comentada pela nossa irmã Tereza Costa. Nós vamos pedindo, então, aos médios que se coloquem na posição dos passos, essa atividade importante na nossa casa, para que, nesse instante, possamos estar refletindo sobre o sentimento de Leon Denis, quando ele vem nos falar da importância de nós nos curarmos deste mal que nós carregamos há tanto tempo em nós, que é o egoísmo. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez lembrar do nosso Mestre Jesus, que envia para nós mensageiros de paz, mensageiros que trazem energias positivas, fluidos, magnetismo,
coragem, para que os médios possam transmiti-los a cada um de nós, nesse momento em que estamos aqui nessa casa abençoada, rogando a misericórdia divina que nos ampare, seja na nossa dor física, na nossa dor moral, seja na nossa alegria de estarmos juntos, seja nos momentos em que precisamos de apoio. Em todos esses momentos, meus irmãos, que essa misericórdia divina que nos envolve possa permitir que nesse instante possa assim ser iniciado o momento dos passos. Graças a Deus. Que possamos nesse momento nos aproximar mais, ficar bem perto mesmo dos nossos amigos espirituais, para que eles nos inundem de fluidos de força, de coragem, para que sigamos adiante na nossa tarefa de aprendermos a amar, sendo menos egoístas. Fomos ao dicionário espírita do Palhano Júnior para arrumar uma definição do egoísmo. Ele diz que egoísmo é amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao bem alheio, um exclusivismo que faz o indivíduo referir tudo a si próprio, egocentrismo, amor exclusivo, excessivo de si, implicado na subordinação do interesse de outrem ao seu próprio. E no Evangelho, no item 11, Emmanuel nos faz valorosas reflexões sobre o egoísmo, dizendo que ele é a chaga da humanidade, é filho do orgulho, que atrasa nosso progresso moral, é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem para vencerem a si mesmos, reunindo todos os seus esforços para combater dentro de si esse monstro devorador de todas as inteligências, pois sendo ele a negação da caridade, é o maior obstáculo para conquistarmos a felicidade. Emmanuel ainda nos conclama a expulsar o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos. E para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo de nossos corações. No livro Fonte Viva, o próprio Emmanuel nos fala: se o egoísmo contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação, pois o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. E ainda, Emmanuel, citando um trechinho, versículo 7 da carta de Paulo aos Romanos, nos diz: porque nenhum de nós vive para si. E acrescenta: a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio da água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei
que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais e muitas coisas mais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Pascoal nos fala do antídoto do egoísmo, que é o amor que nos torna sensíveis aos sofrimentos dos nossos irmãos. Torna-nos mais próximos da caridade, sem discriminarmos a ninguém, assim como fazia nosso Mestre Jesus. Desse modo, nossa sociedade se tornará mais tranquila e mais segura, sem o egoísmo e o orgulho, que caminham de mãos dadas. Não teremos mais as terríveis lutas de interesses, que desrespeitam até mesmo os laços mais sagrados de família. Ele ainda acrescenta que o rigorismo mata os bons sentimentos. E que nós sempre nos lembremos desses ensinamentos tão importantes e reflitamos a respeito da construção da paz dentro de nós mesmos, de retirarmos tudo que dela nos afasta, tudo que nos afasta de Deus. Que Jesus nos ampare, nos inspire, sempre para o bem. Graças a Deus. É assim, Jesus, que hoje enchemos o nosso coração de alegria. Sentimos, Senhor, a nossa mente vibrando. E mais ainda, o desejo grande de dizer a Ti, Senhor Jesus, e a essa pleiade de amigos espirituais que nos atendem, que nos recebem, que estão conosco, de dizer do nosso muito obrigado, da nossa gratidão por tudo que aprendemos hoje, vindo do nosso muito querido Leon Denis, que nos ensina sempre o caminho e nos diz: irmãos, para frente, para o alto, é assim que se caminha, é buscando reformar em nós, é buscando o tratamento em nós, que iremos nos curar, Senhor, dos nossos males morais, aqueles que ainda nos incomodam na nossa caminhada. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais queridos da nossa casa. Obrigado ao nosso querido Leon Denis por esse momento tão importante e que possamos estar aqui todas as vezes que recebemos esse convite espiritual para ouvir e sentir bem de perto os ensinamentos da espiritualidade maior. Que seja em Teu nome, Jesus, que seja em nome de Deus, que seja em nome do nosso muito amado Leon Denis, possamos assim pedir permissão para encerrar o estudo desta noite. Graças a Deus.